Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 65 do seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil no site fambonanet.com.br. Sou Danilo Batista, vou ser seu host de hoje, enquanto a gente vai falar, obviamente, de Pittsburgh Steelers 34, Houston Texans 6. Como de costume, como habitual, eu não estou fazendo esse podcast sozinho, eu tenho a presença hoje dos meus amigos de mesa, começando por Gabriel Almeida. Boa noite para todo mundo aí. Tudo bem, seu Germano Coutinho também está aqui com a gente. Tudo bom, Danilo? Uma vitória muito boa aí contra os Texans, que tiveram que utilizar o quarto quarterback, mas independentemente disso, foi uma vitória muito boa. A gente demonstrou um bom jogo dentro de campo, os jogadores atuaram bem, e graças ao Gatópolo, com a vitória em cima dos Jaguars, a gente conseguiu uma folga na primeira semana dos playoffs, então só por isso eu estou felicíssimo. Nosso chefe, mais uma semana conosco, Ricardo Rezende. Fala aí, Ricardo. Fala, pessoal, boa noite aos amigos da mesa, Danilo, Gabriel, Germano. Sempre a satisfação estar aqui com vocês. Nesse milagre de Natal, que o Steelers venceu um jogo tranquilo contra um time com campanha negativa e fora de casa. Então, no jogo em si, vamos ver o que a gente tem para falar, né? Esse é um episódio bastante interessante. Convido todos a ficarem acompanhando conosco até o final. Então vamos lá, vamos botar a ordem aqui na casa. Começar, obviamente, pelo review do jogo, Steelers e Texans. A gente foi até o NRG Stadium, era para ser o Watt Bowl, a mãe do TJ Watt e do JJ e do Derek estava na sideline com um belíssimo suéter envolvendo o número e o logo dos times de todos os filhos deles. Mas aí o J.J. Watt, por um acaso da natureza, se machucou, ficou fora da temporada praticamente inteira e só o TJ estava em campo nessa noite. Mas aí era um Houston Texans que claramente era num nível muito abaixo do Steelers. O Texans está 4-11 nessa temporada, depois desse último jogo. Então, era o jogo em que, tradicionalmente, um time iria até Houston ganhar fácil do time deles, mas a gente ainda tinha aquela expectativa de que o Pittsburgh Steelers ia botar a gente temeroso de novo, porque eles sempre fazem isso quando o time adversário não tem a menor chance. Não foi o que aconteceu, a gente ganhou muito, muito fácil, depois de umas 4 semanas seguidas, sofrendo com Patriots, sofrendo com Ravens, sofrendo com Bengals, sofrendo com Packers, a gente conseguiu ganhar uma. Como é que vocês viram esse jogo, dia 25 de dezembro, o joguinho de Natal? Como eu falei no início, na minha introdução, um milagre de Natal. O Steelers dominou em todas as dimensões no jogo, grata surpresa dos Special Teams, não fazendo nenhuma falta e abrindo espaços para os retornos de punt do Eli Rogers. A defesa deu uma vacilada no jogo corrido, mas de acordo com o Tony hoje na entrevista, isso era um risco calculado porque fazia parte do plano para minimizar o ataque do Texas. E quem é o ataque do Texas, quando o Tony cita isso? O DeAndre Hopkins. Steelers fez o gameplay defensivo para anular o DeAndre Hopkins e conseguiu isso apesar do TD que ele teve já no garbage time. Então o Tony não mostrou muita preocupação hoje com o jogo terrestre. Isso deu uma média razoável, mas novamente, o Tony até disse exatamente com essas palavras, um risco, entre aspas, calculado. Então, o Steelers começou com todo o jogo, forçou o TJ Yates a lançar o passe e coisas boas não acontecem quando o TJ Yates vai lançar uma bola e o Steelers mandava todo mundo pra cima dele. A OL do Houston Texas é bastante fraca. O ataque do Texas, o time do Texas, coitado, nessa temporada. As lesões acabaram, um time que tem certo talento. E a gente viu claramente ontem. Vitória tranquila, uma vitória aquela típica vitória que o Steelers vem depois do jogo que ele sai puto da vida. O Texas não tem nada a ver com isso, com a autoridade, Pittsburgh vai lá
e aplicou essa sonora goleada neles. Só um adendo à sua fala, Ricardo. Nada de bom acontece quando o TJ Yates lança a bola, exceto se for contra os Bengals, né? Porque o Yates é conhecido como The Bengals Killer. Sempre vence os Bengals, é impressionante. Parece que ele é digamos assim, a criptonita deles. Mas sobre o jogo, acho que você já comentou bem. Entramos um pouco mais tranquilos em relação, por causa da vitória dos 49ers contra os Jaguars no dia anterior. Então, o time foi mais relaxado, imagino eu. O adversário não era lá essas coisas também. Ainda mais sem o quarterback titular, que é o Deshaun Watson, que tá no IR. Então, assim, o time foi relaxado, desempenhou bem, acredito eu, que todas as funções, todas as etapas, todas as funções da equipe, ataque, defesa, special teams. A defesa se portou bem, o Bell monstruoso destruiu o jogo. Então, assim, no todo foi um jogo muito legal nosso, sem maiores sustos, controlamos do começo ao fim. Até o Landry Jones acabou entrando no final lá, para ter os minutos de graça dele. Então, pra mim tá ótimo. Pra mim esse jogo não tem muito o que comentar não, além disso. Quer dizer, não coletivamente. Individualmente a gente tem alguns pontos pra comentar, pra elogiar, mas coletivamente acredito eu que basta dizer que o time atuou bem em ataque, defesa e special teams. Pra mim foi um jogo bem legal. Eu concordo com o pessoal aí, tipo, foi um jogo bem tranquilo dos dois lados da bola. TJ Yates, nulo praticamente. A única questão é um jogo corrido, mas como o Ricardo falou, que o Tomlin citou que foi um risco calculado. No ataque, eu tinha curiosidade para ver como os recebedores iam se portar assim o Sr. Brown. E eu acho que foi muito bem, apesar de tipo, a defesa dos Texans não ser aquelas grandes coisas. Os recebedores foram muito bem. Fora o Bell, né, claro. O jogo corrido também foi chave para a vitória, com 2 CDs. E basicamente é isso aí. A defesa anulou praticamente o Hopkins, o Hayden principalmente, né? E o que tem a dizer é isso aí. Nosso pass rush também, muito bem. Novamente, a linha é fraca, mas não tem muito o que acrescentar assim coletivamente. É isso. Curiosamente, a gente teve problemas com jogos desde que Joe Hayden tinha saído contra o Indianapolis Colts. Aquele jogo foi apertado. Depois a gente teve um relativamente tranquilo contra o Titans, mas aí na sequência, esses 4 que eu mencionei no começo, o Packers, o Bengals, o Ravens e o Patriots, foram todos bem apertados. E ontem a gente viu o Joe Hayden de volta e a grande parte do jogo, DeAndre Hopkins, não foi um fator. Você pode considerar que ele estava recebendo passes, ou tentando receber passes de TJ Yates e Taylor Heinicke, os quarterbacks número 3 e 4 do Houston Texans, mas mesmo assim foi um trabalho esplêndido de Joe Hayden voltando nesse jogo. O amor que Mike Tomlin tava pelo Joe Hayden depois da partida e hoje na sua coletiva de terça-feira era incrível. E a gente já viu como a defesa se porta. A defesa muda com a presença do Joe Hayden em campo. É aquele 1 segundinho a mais necessário para fechar o sec, algo que a gente estava chegando muito próximo nas partidas anteriores, mas o QB conseguia se livrar da bola ou o pass rush não funcionava. Então o jogo com o Joe Hayden de volta vai ter sempre aquele asterístico. A linha do Texas não é boa, o ataque do Texas não é bom de maneira geral, mas também não é qualquer time que consegue chegar e fazer 7 sacks em uma partida. E para dar mais, reforçar a presença do Hayden na defesa, nos jogos em que o Hayden jogou, o Steelers só cedeu uma média de 15,4 pontos por jogo. Isso seria a melhor marca da NFL. Quando o Hayden não jogou, o Steelers cedeu 26 pontos por jogo, que seria a terceira pior marca da NFL. Então, a presença do Hayden é sobrenatural. O Steelers foi a melhor contratação que o Steelers já fez nos últimos anos de campo de longe. Então, o Hayden tá feliz, o Tomlin tá feliz, todo mundo tá feliz. Então, essa relação ganha-ganha pra gente só tá sendo extremamente benéfica. É aquele cara que faltava pra marcar o wide receiver número 1 do time adversário. Então, fosse uma semana passada, DeAndre Hopkins poderia fazer miséria no jogo desse. E como a gente sofreu até para wide receivers mais medianos nas semanas anteriores. Então, vamos agradecer e torcer para que o Joe Hayden se mantenha saudável ao longo dos playoffs, principalmente. Aí teve um outro cornerback que teve bastante destaque nesse jogo, o Mike Hilton, cara undrafted, veio como free agent no começo, veio para fazer teste e conseguiu só nesse jogo 3 sacks,
coisas que na NFL, acho que desde 2005 não rolava, e no Steelers, meu Deus, eu não tenho mais nem memória de quando foi que isso aconteceu a última vez. Justamente em 2005, Danilo, com o Troy Polamalu, teve também 3 sacks na mesma partida. A gente tá falando, claro, no caso do Troy e do Hilton, de DB, né? Defensive back, porque se for apenas cornerback, acredito eu que nunca tenha ocorrido na história dos Steelers, porque os dois únicos, quer dizer, até ontem no caso, os dois únicos jogadores da secundária que haviam conseguido tal feito tinham sido justamente o Troy Polamalu em 2005 e o nosso atual técnico, o Carnell Lake, em 97. Então o Mike Hilton fez história, não só nos Steelers como na liga, porque na NFL como um todo, o último jogador a conseguir tal feito tinha sido o Adrian Wilson, que era um safety dos Cardinals, também em 2005. Curiosamente, ele conseguiu isso na semana posterior ao Polamalu, ou seja, o Polamalu conseguiu em uma semana e na semana seguinte o Adrian Wilson conseguiu a mesma coisa. O Ricardo comentou que o Hayden foi uma belíssima contratação, que ele faz a diferença para a defesa, e realmente faz. Agora o Hilton, meu amigo, também está jogando demais. A gente acertou bastante na posição de cornerback nessa off-season, pelo menos em contratações, porque os dois estão jogando fino da bola. O engraçado também é que o Hilton, ele foi dispensado pelos Patriots e também pelos Jaguars, que são outros nossos prováveis futuros adversários nos playoffs. Então, é uma curiosidade bem legal sobre ele. Tá jogando demais o menino e precisamos urgentemente renovar com esse cara na off-season. Ele ali como slot corner vem muito bem mesmo. Ele é o cornerback que mais vai pro pass rush na NFL inteira. E a gente pode ver que deu resultado. Ele já tem 4 sacks na temporada. Fora na cobertura, que ele vai muito bem também. Já tem interceptação na temporada também. E eu acho que assim, pros próximos anos, se o Burns seguir evoluindo, a gente tem essa trinca de cornerbacks aí, um bom prognóstico aí. Mike Hilton, Joe Hayden e o Burns. É isso, então a gente nesse jogo tem mais outros 2 destaques, outros 2 jogadores absurdos. O primeiro, a gente tem que mencionar o tamanho da temporada que Cam Hayward está fazendo. Já são 12 sacks só em 2017. A gente sabe que não vale de nada, mas é dos nomes mais fortes entre os ignorados pelo Pro Bowl, porque não é possível que esse cara realmente não tenha todo esse prospecto de votação, mesmo num time que levou 8 jogadores até o Pro Bowl, um time que jogou tantas vezes em prime time e apareceu pro público, porque afinal o Pro Bowl é votação popular. E tem um dado muito, muito interessante relacionando Cam Hayward, que é empatado com Aaron Donald, que quiçá é o melhor jogador defensivo vivo da NFL inteira. Cam Hayward é o jogador com mais sacks saindo da posição de dentro da linha defensiva. Ele tem alinhado bastante jogando por dentro e ele conseguiu 11 dos 12 sacks dele nessa posição, empatado lá com Aaron Donald, o outro veio saindo por fora. Como é que vocês viram o tamanho da atuação, mais uma vez, de Cam Hayward nesse jogo? Como o Tony já disse, o Cam Hayward é o jogador favorito dele. Não tem pra onde a gente ficar rodeando e tentar esconder isso. O amor que o Tony tem pelo Hayward é demais. O Tony já disse que o Hayward é o principal, é o que melhor representa um atleta de futebol americano. Isso diz tudo. Como você bem falou, Danilo, o Tony até comparou hoje na coletiva o Hayward com o Aaron Donald, e ambos têm 11 sacks, fazendo essa força, fazendo esse bull rush pelo meio da OL adversária. Isso não é para qualquer jogador. Hayward recebe o amor merecido diante da liga, mas esse ano foi de afirmação para ele. A NFL agora descobriu o Cam Hayward, é o que a gente já vem falando há 3, 4 temporadas. Então 12 sacks para um jogador de linha defensiva do Steelers é muita coisa. A gente sabe como é que o Steelers joga. 12 sacks, para dar aspecto de comparação, é algo que o James Harrison só conseguiu uma vez na carreira. O Joey Porter nunca conseguiu 12 sacks em uma temporada só. É a maior marca do Steelers desde 2009. O Lamar Woodley teve 13,5 sacks naquela temporada. Então, o Hayward merece muito, muito amor na liga, e a gente pode falar tranquilamente
que é um dos jogadores mais dominantes defensivos na NFL hoje. Sabemos que no Pro Bowl pesa muito a questão da popularidade do atleta. Pesa demais, até porque os torcedores podem votar, e isso, querendo ou não, acaba pesando em quem é escolhido. O Cameron Heyward, até por jogar aqui no nosso esquema, que é um base 3-4, tudo bem que a gente alinha bastante em nickel package, em dime package, enfim, em situações que botam o Cam Heyward pelo meio, como já foi bem relatado aqui pelo Ricardo e por você também, Danilo. E por causa disso, nessa base 3-4, o Heyward acaba não tendo tanta exposição assim como outros jogadores. Por exemplo, os jogadores no Pro Bowl desse ano pela AFC na linha defensiva foram o Khalil Mack, o Cameron Wake, o Ndamukong Suh e o Geno Atkins. Teoricamente, o Heyward, por ser DE, pelo menos a posição que aparece no Game Chart dos Steelers, ele estaria disputando com o Mack e com o Wake. Então, assim, são dois jogadores de mais nome, vamos dizer, que talvez estejam tendo temporadas piores que o Heyward. E também no meio, o Geno Atkins e o Suh também têm muito mais nome que o Heyward. Mas, na minha opinião, simplesmente os quatro estão tendo uma temporada menos boa, vamos dizer assim, do que o Cameron Heyward. Para mim, ele deveria ter, sim, sido escolhido, porque o que ele está fazendo esse ano não é brincadeira. O Heyward está destruindo bastante. Então, a atuação dele contra os Texans foi fenomenal. 2 sacks, ainda forçou o fumble do TJ Yates. Então, para mim, com a saída do Shazier, o Heyward virou o coração da defesa. É o melhor jogador da defesa atualmente e espero que essa produção dele continue também nos playoffs. Só para acrescentar, tem um outro dado que eu acho relevante, que o Heyward, a temporada ainda não acabou, mas ele já tem a segunda melhor marca em sacks de um jogador de linha defensiva na história da franquia dos Steelers. O único jogador com mais foi Keith Willis na década de 80 com 14 em uma temporada. Ou seja, o Heyward ainda pode empatar essa marca, ou até passar. Se ele jogar contra os Browns é uma possibilidade real. Provável. Real. O primeiro jogo de Steelers e Browns foram 7 sacks dos Steelers e eles estavam com o Joe Thomas na linha. Agora eles estão sem Joe Thomas na linha. Vamos ver, né? Como é que vão se portar as crianças no domingo, quem vai pro campo. Tudo bem, um outro recordista saiu desse jogo, Chris Boswell, nosso kicker, recorde da franquia de mais field goals feitos numa mesma temporada. Que temporada maravilhosa de Chris Boswell, né, bicho? A gente pensava que, quando a gente tinha Josh Scooby como kicker, a gente pensava que nunca mais ia ser feliz novamente no kicker, e olha aí o resultado que tá saindo do garoto. O Boswell fez muito pra merecer essa vaga no Pro Bowl. O cara é frio, o cara é tudo que você procura no kicker. Tem personalidade e em nenhum momento tremeu pra chutar um field goal da vitória. 22 de 23 no mês de dezembro, que é onde o jogo aperta mais, a gente sabe que é aqui que se diferencia os meninos dos homens, e o Boswell tá dentre os últimos kickers, não vou citar nem o Scooby, mas entre o Jeff Reed e o Swisha, Boswell já pode falar que é superior aos dois. A gente perdeu a oportunidade, talvez, de renovar um contrato maior com o Boswell na última off-season. Agora vai ter que pagar só um pouquinho a mais, mas seja lá quanto for, o Boswell merece. É um cara que mostrou que chutar field goal acima de 50 jardas no Heinz Field no mês de janeiro não é nenhum trabalho impossível como a gente julgava anteriormente. E é um cara bastante confiável. Então, foda-se Justin Tucker, Chris Boswell é o cara em termos de chute na AFC. Muita gente falou que a inclusão do Boswell, a escolha do Boswell para o Pro Bowl tinha sido errada porque o Tucker era o melhor kicker. Eu acho que aqui ninguém discute isso. Realmente o Tucker está acima do Boswell e acima de qualquer outro kicker da NFL. Para mim, indiscutivelmente, ele é o melhor. Agora a questão é que o Pro Bowl não pega a carreira inteira do jogador. Ele não vai fazer uma análise da carreira inteira para dizer quem é o melhor. É apenas quem foi o melhor naquele ano. Esse ano o Tucker e o Boswell estão tendo temporadas similares, aproveitamentos similares, um pouco a mais para um pouco a menos para outro, enfim, mas que são totalmente comparáveis. Realmente o Tucker tem uma potência mais na perna, acerta chutes mais longos, porém o Boswell também acertou alguns chutes longos na temporada e o que para mim foi o principal diferencial entre os dois é que o Boswell tem feito diversos chutes que ganham o jogo. Aqueles chutes clutch, digamos assim, aqueles chutes que simplesmente decidem o resultado da partida. Então, por essas e outras, o Boswell foi escolhido. Tem alguns torcedores dos Ravens que estão putos até agora com isso, mas para mim foi totalmente justo. O Tucker com certeza é melhor que o Boswell, agora nessa temporada ele não foi. Então o Boswell para mim foi uma belíssima escolha também do Pro Bowl. Então vamos lá, a gente deixa esse jogo da semana 16 para trás, já tá encerrado, mas tem um ponto que a gente precisa discutir
que ele aconteceu antes desse jogo, na prática, mas que o impacto dele maior está sendo sentido agora. Antes da semana 16, o Steelers foi e cortou o lendário líder de sacks na história da franquia, outside linebacker James Harrison. Tá? Era um corte, saiu o papo de, não, ele tá só ganhando folga de Natal, nenhum time vai pegar o cara, ele vai aposentar, tá dando problema no vestiário porque um veterano não pode estar ficando tão pesado gritando que quer jogar mais. Enfim, foi cortado, nenhum time pegou nos waivers, virou free agent. Hoje, na terça-feira, dia 26, ele foi a Boston visitar o New England Patriots e assinou com o Patriots, e agora a internet relacionada ao Steelers está meio em chamas, assim, metade quer tocar fogo nele, metade tá sentada num cantinho chorando. Como é que vocês viram essa notícia inteira, essa história inteira relacionada a James Harrison? Bom, eu tô puto com essa situação do Harrison, não vou negar. Eu até agora não entendi o porquê desse corte dele, me pegou totalmente surpreso, inclusive. Quando eu vi no Twitter primeiro, eu achei que era uma brincadeira, mas depois, quando eu realmente vi que era verdade, eu fiquei totalmente, como é que eu posso explicar? Eu fiquei sem entender, eu realmente fiquei sem entender. A minha reação foi essa. Eu não fiquei puto na hora que eu vi, até porque não deu tempo, mas eu fiquei sem entender o porquê aquilo, a motivação daquilo. Simplesmente o Tomlin resolveu cortar. Eu falo Tomlin porque ele é o head coach do time, então assim, a decisão passa por ele, querendo ou não. Outras pessoas podem ter dado opinião, podem ter influenciado, mas enfim, o Tomlin que no final das contas que decide. Então, eu não entendi o porquê o Tomlin fez isso. Precisávamos de uma vaga para o Gilbert voltar. Beleza, corta outro jogador, cara. Tinha o Matt Filer, que basicamente não joga. Tinha o Dan McCullers, que é o nose tackle reserva, que basicamente não joga. Os dois ficam inativos na maior parte do tempo, de qualquer modo. Tinha o Brian Allen, tinha o Sensible, que nos jogos que ele fez, na grande maioria dos jogos que ele fez até agora, ele foi mal. Então, assim, tinha pessoas no elenco que a gente poderia cortar pro Gilbert voltar, e com esses cortes nós poderíamos ter ficado tranquilamente com o Harrison, apesar do Harrison também não jogar. O que me deixa puto é porque todos nós aqui sabemos, e todos que estão escutando também sabem, que o Harrison é um puta de um jogador. O Harrison, apesar de seus 39 anos, beirando os 40, ele é melhor do que muito o pass rush na liga. A gente viu no jogo contra o Kansas City Chiefs que o Harrison entrou apenas no final para fazer um sec primordial para derrubar o Alex Smith e garantir a vitória pra gente. Então, assim, o Harrison não desaprendeu a jogar. Ele tava ficando inativo por algumas razões que a gente não sabe. O Ricardo, inclusive, no Twitter, falou muito bem, citando a história de quando o Tomlin veio pros Steelers, que ele decidiu cortar o Joey Porter. Na verdade, não lembro se foi cortar ou se foi não renovar o contrato, enfim, para dar uma chance para outro jogador que era justamente o James Harrison. Por quê? Porque via potencial no Harrison que poderia suprir a produção do Porter. Então, assim, o Ricardo até comentou que isso podia estar acontecendo a mesma coisa agora, com o TJ Watt, que ele tá crescendo, que não sei o que. Eu até concordo, porém eu não vejo razão para isso nesse momento, porque o Harrison pode acabar nos machucando depois. Porra, ele acabou de fechar com os Patriots, que vão ser provavelmente nossos principais adversários nos playoffs. Então, assim, um cara que sabe jogar os playoffs, que tem uma gana gigante, e ainda mais agora contra a gente, vai vir com fôlego extra, vai vir com a gana extra de derrubar o Big Ben. Então eu fico puto com isso, porque eu acho que não era necessário a gente cortar o Harrison. Eu não vejo motivo pra isso. Por isso que eu tô puto. Simplesmente, esse move aí do time não desceu até agora, não consegui engolir até agora. O que eu tô vendo é o pessoal com essa sensação que o Germano tá, de que tá puto, não gostou do move, achou o move desnecessário, etc, e que o Harrison vai chegar puto para jogar se você encontrar um eventual final de conferência. Aí tem que lembrar o ponto nisso tudo, que o Harrison, ele já vinha falando e dando indício, falando para a imprensa que se ele imaginasse que ele não jogaria nessa temporada, ele preferia não ter renovado, ele quer continuar jogando, ele estava infeliz aqui, etc. O Steelers é um time que a gente sabe que dá oportunidade para seguir a vida dele. Então, se o Harrison estava insatisfeito do jeito que estava, Tony é um dos primeiros caras a chegar. Pronto, Harrison, vem aqui, vamos conversar. Você não tá insatisfeito? Beleza, o Gilbert tá voltando, a gente vai te dispensar. Felizmente, hoje você pro nosso time não tem o role que a gente esperava ter na off-season quando renovou com você. Então, renovaram com o Harrison antes do draft,
do TJ Watt. O TJ Watt foi o rookie mais plug and play que a gente teve nos últimos anos. O cara chegou, encaixou, foi fit no sistema de imediato pro que o Conley e o Butler queriam. A gente tá numa temporada com 50 sacks, com o Harrison tendo menos de 40 snaps. Então, o Harrison, infelizmente, me dói ver isso também, mas infelizmente ele acabou se tornando um jogador dispensável. O Tony falou hoje na coletiva. A gente toma a decisão que é melhor para o time, que faz o time ganhar. Com Harrison, sem Harrison, o Steelers tava caminhando bem no pass rush, como a gente tá vendo nessa temporada. O segundo em sacks. Desde 2008 a gente não tem tantos sacks numa temporada, tá tendo a oportunidade de ter o maior número de sacks em uma única temporada. E qual é o principal papel do Harrison no time? É o pass rush. O pass rush tá muito bem, obrigado. Então, a gente sabe o histórico que os Steelers têm com essas decisões e como eles lidam com esse tipo de jogador. Não é da melhor maneira possível, mas é o que a NFL permite. A NFL não dá espaço pra gente ficar triste ou algo desse tipo. São 53 jogadores em um roster. Cada lugar no roster é extremamente valioso, sabe? Porque 46 jogadores vestem a camisa em dia de jogo, que 7 ficam inativos. E o Gilbert precisava voltar, alguém precisava sair. Então, tem o Matt Failer. Matt Failer a gente não dispensou porque o Ramon Foster era um protocolo de concussão, aconteceu isso. O McCullers é jogador de Special Teams. O Arthur Motes também jogador de Special Teams e, querendo ou não, é um jogador que dá flexibilidade para jogar na posição linebacker, tanto de OLB quanto de inside linebacker. Dispensar o Harrison não é o fim do mundo. Estão tratando a dispensa do Harrison como se fosse o Big Ben no auge dele. O Harrison pode ajudar o time ainda, mas hoje eu tô com o Tony. Eu não vejo onde o Harrison poderia contribuir, entre aspas, podemos dizer, para ele ficar feliz. O Harrison postava foto no Instagram falando que estão deixando como inativo, ó, minha roupa em dia de jogo como é que é. Chega na imprensa pra Michel Tafoya e fala, se eu soubesse que seria assim, eu não queria nem que renovassem o meu contrato. Então, é o Harrison, mas quem sabe o que ele poderia estar fazendo no vestiário, tá com essa reclamação. Se o Steelers não tomou atitude com relação a isso, há reclamação. O Tony não tem controle do vestiário. Se o Tony chama o Harrison para conversar da maneira mais respeitosa possível e toma a decisão de cortar ele, também tem crítica. Então, vou dar uma de advogado do diabo. Eu compreendo completamente a decisão e não tô achando nenhum absurdo. Bom pro Harrison, que ele continue jogando o desejo dele, todo sucesso do mundo pra ele em New England. Pronto. Eu tô no time do Germano. Eu acho que ele ainda tinha lugar nesse time, ainda mais agora numa run nos playoffs aí. Imagina se o TJ Watt se machuca. Vamos jogar com Chicklow de outside linebacker no lugar do TJ Watt. O que quase aconteceu, né, Gabriel? O que quase aconteceu no jogo passado, que levou uma lapada no joelho, foi retirado de campo, eu tive um mini ataque cardíaco e aí ele voltou, graças a Deus. Sim, pois é. Então, imagina como seria. E fora o Harrison nos playoffs, a gente sabe como é que é. Ano passado, em Kansas City, ele teve um jogo espetacular lá. Praticamente nos garantiu a vitória. Eu vejo essa assinatura dele com New England e eu até fico me perguntando como é que ele vai se encaixar no time deles lá, porque ele não é fit pro time deles. Eu não consigo ver uma justificativa para largarem ele assim dessa forma. Como o Germano citou, tinha tanta gente aí que Matt Feiler, Ryan Allen, que estão ocupando espaço no roster por causa dos special teams, mas era isso. O Harrison, pelo menos, ele servia para profundidade do elenco na posição de outside linebacker do reserva do Watt, e fica bem complicado se alguma coisa acontecer com o Watt. Mas hoje ele não era nem o reserva do Watt. O Harrison não entrava em campo nem quando ele estava ativo. Contra o Patriots ele estava ativo, mas não viu nenhum snap. E quando o Harrison estava ativo, a gente via ele caindo para cobertura, algo que a gente não gosta, é algo que não faz sentido para mim ter o Harrison no roster para ficar deixando ele cair para cobertura, que é o que o outside linebacker do Steelers hoje está fazendo em grande parcela do jogo. O Dupree e o Watt estão fazendo isso. Quando não é eles, é o Chiquilo que cai. O do Harrison não... Pra mim, ele não teria espaço pra ficar dessa maneira. Porque ele era o quinto reserva do time. Então, eu entendo lá de vocês, mas
O Brian Allen é um jogador com potencial, como a gente já viu no training camp. Beleza, foi só um, mas o cara tá muito bem no Special Teams. Ele tá ativo em todo jogo, basicamente. Quem a gente esperava que fosse ver o Brian Allen, escolha de quinta rodada, um cornerback já ativo? O upside tá lá. O Matt Failer foi como eu falei, forçando o protocolo de concussão. Se eu não tivesse, provavelmente o Matt Failer seria o dispensado, mas situações do jogo não permitiram isso. O mundo da NFL é bastante cruel nesse tipo de situação. É negócio, como o Germano falou na introdução, eu falei no Twitter. Pro Harrison ter espaço, portas na NFL, isso aconteceu com o Porter, que foi cortado pelo Tony. O Porter seguiu a carreira dele no Cardinals e Miami. E alguns jogadores optam por encerrar a carreira, como foi o Polamalu quando tiveram essa conversa. Se até que o técnico o Steelers faz para demitir o de Clebol, aposentar o de Clebol, para demitir o Bruce Arians, aposentar o Bruce Arians, e os dois estão ativos na NFL hoje. É o jeito que o Steelers atrapalha, e é por isso que, depois de tanta lapada que a gente já levou, que eu tô meio que anestesiado e procuro não levar muito pela emoção quando acontece esse tipo de coisa. A gente tava até brincando na abertura aqui, antes de começar a gravar o podcast. Se fosse ficar a ponto por causa da situação que a gente já viveu do Steelers nesse cenário, já teria largado esse time há muitos anos. Se ele não sabe lidar com fim de carreira de jogador, porque a NFL simplesmente não permite muita coisa, não dá muita brecha para isso. Então, segue a vida novamente. Ele deixou todo o sucesso do mundo pro Harrison lá em New England. Já postou até foto do lado do Tom Brady. Tá feliz porque tem um jogador mais velho que ele no roster agora. Então, vamos pro Harrison. Nossa, eu acabei de vomitar vendo essa foto, sério mesmo. Mas... Ele tá sorrindo. Olha o milagre. James Harrison tá sorrindo. Não importa. Não importa. E o AB já foi lá comentar. Já tá só rolando as alfinetadas aqui pelo Twitter. O Drew Brees já postou. Juju também. Hã? Juju também. O Vince Williams postou que nesse momento faz frio no inferno. O inferno acaba de esfriar. É. E AB Olha, eu vou postou... ser bem sincero. O quê? Eu vou ser bem sincero em relação a essa questão do Harrison. Eu só queria falar mais um negócio. O meu problema com o Harrison não é a questão de que ele não tinha espaço no time. Eu até concordo. Poxa, o Harrison não jogava. É como você falou, Ricardo. Até quando ele ficava ativo, ele não entrava em campo. Então, realmente, ele não tinha espaço no time. O meu problema com a decisão de cortarem o Harrison é o dano que ele pode nos causar depois. Porque, como eu falei, a gente sabe que o Harrison ainda tem uma enorme capacidade de criar um caos no jogo. Então, assim, em uma jogada, ele pode conseguir um fumble, conseguir um sack que muda a partida. Então, o meu problema não é que ele não tinha espaço, realmente ele não tinha. Meu problema foi que, dentre todos os jogadores que nós tínhamos para cortar, ele era o que ele tinha a maior probabilidade de nos ferir no futuro. O que eu sinceramente acho que vai acontecer. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu acho que a gente vai enfrentar New England nos playoffs e eu tenho certeza que o Harrison vai estar ativo e vai sacar o Big Ben. Não só ele é uma das melhores da NFL. Ele tem jogadores no Pro Bowl na OL. Então a gente já enfrentou tanto pass rush de elite, por que essa preocupação específica só com o James Harrison? A gente não vem sofrendo com esse tipo de problema. Quando a gente sofre sec, é muito mais um demérito do Big Ben, que a gente sabe que segura muito tempo a bola. Eu não me preocupo com isso, ou com algum tipo de informação que o Harrison possa passar pro Bill Belichick, e como a gente vê o pessoal também comentando isso. Porra, a gente sofre na mão de Tom Brady há 10, 15 anos. Alguma coisa que o Harrison já viu em campo ajudou a parar Tom Brady? Porque do nada o que o Harrison teoricamente sabe da defesa vai ajudar o Bill Belichick, se ano após ano ele consegue ir pra cima da gente tranquilamente. Não, essa questão de passar informação pra mim é balela. Hoje em dia não tem... Exatamente. Não tem bobo na NFL. Pois é, exatamente. Ainda mais o Bill Belichick é o maior mastermind da NFL. Justamente. O Belichick não precisa disso. A questão, Ricardo, eu de novo reiterar, o meu único problema com esse corte é porque eu acho que existiam opções mais viáveis no elenco para serem cortadas do que o Harrison. O Harrison pode jogar na liga e pode fazer estrago, a questão é essa. Eu estaria tranquilíssimo aqui se tivessem cortado o McCullers, por exemplo. Corta o McCullers, ninguém vai pegar o McCullers e pronto. Por se o caso, a gente trazia ele de volta depois. Só que o Harrison, pra mim, é dar sopa pro azar. É dar chance pro azar de acontecer alguma coisa que a gente vá se arrepender depois. Até porque eu já vi muito jogo do Harrison, já vi muitas jogadas do Harrison, que ele cria um problema do nada, ele cria um sec do nada. Então, assim, temos o Villanueva, temos o De Castro, temos... Enfim, a nossa linha realmente é boa, a gente sabe muito bem
disso. Mas o Harrison, pela experiência que ele tem, e principalmente pelo, digamos assim, pelo jeito único que ele tem de ir atrás do quarterback, por causa do tamanho dele e tal, do centro de gravidade, cria um problema muito grande. A gente chamava no começo da temporada que ele era o closer, foi até você que falou, Ricardo, se eu não me engano, que o Harrison devia ser o closer do time e tal, aquele cara especialista em pass rush, e pra mim ele é justamente isso hoje em dia. O Harrison não tem que ir pra cobertura, como ele fez na temporada passada no jogo contra os Patriots. Ele não tem que ir pra cobertura, ele tem que simplesmente ir atrás do quarterback. E, em minha opinião, a gente tá dando sopa pro azar ao liberar o cara, aí o cara é liberado, vai lá, fecha com os Patriots, que é o nosso principal rival na AFC, em minha opinião, e pode muito bem, num jogo contra a gente nos playoffs, ainda mais no Gillette Stadium, na casa deles, terminar nessa temporada. Eu simplesmente não vejo razão pro Tomlin ter cortado o Harrison. E, resumindo tudo, em minha opinião, existiam outros nomes mais viáveis do que ele para serem cortados e que não ofereceriam basicamente risco nenhum pro nosso time. Eu também tô com o Germano em parte nessa história. Mas assim, o meu sentimento não é de raiva especificamente. Eu compreendo os motivos que levariam os Steelers a dispensar, a cortar um jogador que, quando você analisa bem, eles simplesmente não estavam utilizando, não achavam espaço para colocar o cara, então eles viram outras opções melhores. O problema é essa parte final que o Germano disse. Pesa muito quando o time com o qual ele assina, e aí, obviamente que ele não foi pra lá pra passar uma mensagem pro Steelers, ele foi pra lá porque é um time Super Bowl contender, sempre Super Bowl contender, que já tá com vaga nos playoffs e que ofereceu, olha, a gente quer te contratar. O meu problema não é ele assinar com um time, é assinar com o Patriots, saca? Não, o problema não é a decisão, é a jornada inteira, entendeu? É o efeito que isso causa. E ainda me deixa bastante triste ver que um dos motivos pelos quais eu comecei a torcer por esse time foi parar exatamente no New England Patriots. É pior do que ver foto dele com camisa do Ravens quando ele foi jogador de lá. A gente tem que lembrar que o primeiro time do James Harrison foi o Baltimore Ravens, ou ver foto dele com camisa do Cincinnati Bengals, porque ele também já foi um jogador do Bengals. Então, pra mim fica mais tristeza do que necessariamente revolta. E agora é que o bonde do moletom de New England tá forte, né? James Harrison, que declarou recentemente que ele malha de moletom para esconder o músculo dele, porque ele não quer que as pessoas que estão assistindo digam que só pessoas com o porte físico que ele tem possam fazer tanto exercício quanto ele faz. É realmente o cara voltado para musculação mesmo. Além do bonde dos moletões, chegou mais um pro bonde dos demônios, né? Porque o Harrison com certeza se encaixa. É a cobra, como o pessoal tá falando no Twitter. Ela era a puta da vida. Ai, cara. Mas nossa, tem um gif da cobrinha do Mowgli passando aqui, inclusive, nesse momento. Exatamente, acabei de ver também na timeline. A turma realmente não perdoa. Só pra gente fechar essa polêmica toda, eu estou sozinho aqui, eu também estou sozinho entre os nossos ouvintes, eu acho. O Steelers, ele, como eu já falei, ele não diminuiu a produção em pass rush sem o Harrison em campo. Então, novamente, vou ser repetitivo agora, só pra gente fechar, que talvez possa ter ficado perdido no meio disso, todo esse bom debate que a gente teve. Harrison foi uma pólice de seguro que o Steelers fez lá atrás, quando o TJ Watt foi escolhido no draft. TJ Watt, sucesso. James Harrison perdeu espaço, o Steelers segundo em sacks na NFL. James Harrison, especialista em pass rush, pronto, já era. Felizmente, o negócio na NFL é assim. E só para falar o que o Tony comentou hoje também na coletiva dele. Tony disse que ele estava em contato direto com o Harrison, mas de forma privada. O que eu imagino que ele tenha dito de forma privada? Ele não está falando através do agente do Harrison, ele está lidando diretamente com o jogador. O que era imaginar? O Tony queria, a gente dispensou, mas você sabe que a gente ainda conta com você, as portas estão abertas. Vem para cá ver se juntar a nossa comissão técnica. Obviamente isso não é agora, mas ano que vem, uma hora, a gente vai ver o Harrison muito provavelmente aqui em Pittsburgh, do mesmo jeito que a gente tá vendo o Porter agora. O Steelers sempre traz jogadores e jogadores para passar um pouco pro time. Então, isso não acabou.
a temporada do Steelers, não diminuiu a chance do Steelers para mim nem 0,001%. Se tinha um adversário, vamos lá, se um adversário que o Harrison, o Steelers, nunca dá conta, como eu já disse, é o Patriots. Harrison só sacou o Brady uma vez na carreira, foi o terceiro saque, inclusive, da carreira do Harrison, foi esse em cima do Brady. Não tô falando de um jogador histórico que vai estar no Hall da Fama do time, com toda certeza, líder em sacks, que seja a criptonita do Patriots. Não é o Harrison que é a criptonita do Patriots. A gente não encontrou essa criptonita ainda. A gente conseguiu minimizar num jogo dessa temporada, novamente, sem o Harrison em campo, mas não encontrou ainda a fórmula para bater o Patriots. Então, se a gente se enfrentar em janeiro, ótimo. Se ele sacar o Big Ben, o que fazer? O time sabe o risco que corre em todo momento que toma uma decisão dessa. Novamente, isso para falar, a chance dos Steelers não diminui em nada com a dispensa do James Harrison. O Steelers continua do mesmo jeito na temporada, com ou sem James Harrison. E é por isso que a torcida dos Steelers precisa desse podcast, Ricardo. Eles precisam ouvir a sua voz da razão. Eu imagino o tamanho do sermão, na verdade é um sermão a jato que nosso amigo Oráculo Zé Brasiliano estaria dando nesse momento, né? Pelo que eu vi aqui, o nosso Oráculo, ele tá no time de vocês também. Ih, rapaz. Dessa vez eu tô sozinho. Você tá completamente sozinho mesmo. Tô completamente sozinho, tô abandonado. Se nem Zé tá aqui pra dizer... Não, jogador de fim de roster, bicho, tá assinando com o Patriots porque o Patriots adora isso. Segue em frente, pô. Se nem Zé tá aqui pra dizer isso, a situação ficou difícil mesmo. Mas vamos lá, James Harrison à parte, essa responsabilidade de falar do Harrison não é mais nossa, ele já faz parte de outra franquia. Vamos focar no que a gente tem pela frente. Com a vitória sobre o Texans, o Steelers garantiu a nossa folga na bye week. Não está definido a questão de seed 1 ou 2. Isso ainda está em disputa entre Steelers e Patriots. E Mike Tomlin aproveitou a ressaca de jogar na segunda, ressaca de Natal, e deu uma coletiva bem rápida nessa terça-feira. O que é que ele abordou nessa entrevista hoje, Ricardo? Coletiva mais rápida que o Mike Tomlin deu na vida. Veio com a boa notícia de que o time todo, dos jogadores ativos, obviamente no roster, estão saudáveis. Então, a gente se preocupou com o TJ Watt ontem. O TJ Watt está 100% saudável, nas palavras do Mike Tomlin. O único jogador que a gente sabe que está machucado hoje é o Brown. O Brown já está fora, obviamente, do jogo de domingo contra o Cleveland Browns. E o Tomlin disse que durante a semana vai decidir quem vai jogar no domingo. Se ele vai poupar os jogadores ou não, isso aí será decidido ao longo da semana. Big Ben, no seu programa de rádio hoje, disse que também não sabe, o Tomlin não falou nada para ele ainda com relação a isso. Tomlin disse que ele vai jogar para ganhar o jogo, ele quer fazer a varrida na AFC Norte, ele quer o 6-0 dentro da conferência, mas pelo tom dele, eu não acho que ele vai arriscar, pelo menos Big Ben, Bell e o Pouncey e o De Castro também nesse jogo, não. Dos jogadores que ele tirou ontem, eu não acho que vão ver o campo, não, independente do que possa acontecer em New England e Jets. A gente tem a chance do seed 1 ainda, mas pareceu muito aquele discurso do Tomlin de, não, falar uma coisa para esse jornalista, então a gente vai falar isso, vai dar aquela enrolada mesmo, mas não acho que ele vá arriscar o pessoal, não. Provavelmente, em termos de lesão, só o Brown fora do jogo, ele ficou feliz com a volta do Hayden e do Vance McDonald ao time. É só isso a coletiva do Tomlin hoje. Ele falou do Harrison também, né? Obviamente. Disse que foi difícil para ele dispensar o Harrison e que estava em contato com ele em particular, não valeria a pena, não é, o assunto que ele está tratando não é para ser divulgado para a imprensa. Se Mike Tomlin não parou para elogiar o quarterback do time adversário antes de um jogo de temporada regular, você sabe que realmente o cara já tá ou de ressaca ou já tá no clima de folga, então eu não esperaria muita coisa desses Steelers e Browns nesse próximo domingo, semana 17, não. Bom, não vai ter transmissão de Steelers e Browns. Se pá, não vai ter nem muito titular jogando nessa partida. O Steelers ainda teoricamente tem alguma coisa em campo, porque se o Steelers vence o Browns e por um milagre o Jets ganha do Patriots, o Steelers vira seed 1, ganha a vantagem de jogar em casa todas as partidas do playoff até o Super Bowl. Mas a gente sabe que não vai acontecer mesmo, então não vai ter titular em campo.
E por isso, nesse episódio, a gente não vai parar para dar matchups e nem previsão de placar para o jogo, porque não faz o menor sentido se a gente não sabe nem quem vai entrar em campo. Tudo que se sabe é que o Browns está 0-15, está com a corda no pescoço para ser o segundo time da história da NFL na era moderna a ficar com 0 vitórias, até a campanha 0-16. Então, eu queria que vocês encerrassem o programa dando considerações finais e também uma mensagem de Feliz Ano Novo para os ouvintes, porque a gente só volta agora em 2018. Começando com você, Gabriel. Falando sobre o Browns rapidinho, eu vou fazer um levantamento estatístico de como estava o time do Browns essa temporada. São 12 categorias que eles são o pior ou o segundo pior time da liga. Eu nem vou entrar em detalhes, mas é só para vocês terem uma noção. Não tem por que entrar com titulares, não vejo motivo também. E a questão é preparar psicologicamente agora pro jogo do Divisional, recuperar o Brown, que é o mais importante de tudo. E é isso aí. Quanto ao jogo, eu tenho para falar isso aí. Ano novo, chegando, que seja um ano novo repleto de alegrias para todos nós, que a gente comece o ano ganhando. A única coisa que eu peço é começar o ano ganhando 3 jogos, só isso, nada mais. E é isso aí. Um obrigado para todo mundo que esteve aí com a gente nesse ano, acompanhando o podcast. E é isso aí. Germano Coutinho, encerre, dê suas considerações finais e um feliz ano novo para os nossos ouvintes. Bom, minhas considerações finais vão no mesmo tom do Gabriel, vão ser sobre o Antonio Brown. Como todos nós sabemos, ele se machucou contra o Patriots e essa folga na primeira rodada vai ser essencial para a recuperação dele, porque alguns reports diziam que ele não estaria pronto, ou pelo menos totalmente pronto, para um jogo de wild card. Então, essa baia aí veio em um ótimo momento, até porque sabemos que a volta do Antonio Brown para a equipe muda demais a complexão do ataque. Para mim, um dos candidatos a MVP da temporada, com certeza é uma adição muito importante à equipe. Mensagem de final de ano, bom, eu queria desejar a todos os ouvintes um feliz ano novo e espero que todos usem calcinhas, cuecas amarelas para vir sucesso pra gente, não? Afinal de contas, amarelo é a cor dos Steelers e amarelo traz sucesso. Que o sucesso seja refletido em uma vitória no Super Bowl agora em fevereiro, porque eu quero comemorar bastante. Minha formatura é no dia 3, Super Bowl é logo no dia seguinte, então, meu amigo, eu quero emendar. Ricardo Rezende, sua mensagem derradeira deste programa. Então, novamente, reforçar o que o Gabriel falou, agradecer muito vocês que estiveram conosco esse ano e que acreditam na gente semana após semana. Sei que na semana passada o episódio não foi um dos melhores possíveis, mas a gente, assim como vocês, estava com a cabeça inchada, muito inchada por conta daquela derrota para o Patriots. Então, foi um ponto completamente fora da curva e eu espero que nesse episódio a gente tenha superado, como procuramos sempre, as suas expectativas. Então, um grande abraço para todos. Um Feliz Natal. Não queimem a camisa do James Harrison. O James Harrison vai estar daqui a 1 ou 2 anos de volta ao Steelers como treinador e de novo se aposentando, dando entrevista com os Steelers, do lado do Mike Tomlin e do lado do Kevin Colbert. E nada vai apagar a história que o Harrison teve em Pittsburgh. Eu convido todos a lerem o texto que a gente escreveu sobre o Harrison lá atrás, a história de superação que ele teve aqui. O Harrison não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que ele é dispensado do Steelers. Então, se tem um cara que entende as razões na NFL para ser dispensado, esse cara é James Harrison. Então, um grande abraço para vocês e muito obrigado. Até mais. Bom, é isso então. Depois de assistir Bill Belichick estragando o clima do Natal, agora estou assistindo a Bill Belichick estragando o clima do Ano Novo. Desejo um ano novo em que finalmente a gente possa derrubar o Império, que os renegados consigam proceder com a tomada do Império. Como sempre, a gente deixa os recados, acessa lá fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil para conferir nossos conteúdos sobre Steelers. No post do episódio tem link para o feed, assina e já configura teu programa de podcast para baixar o episódio automaticamente assim que ele for publicado. Deixa o seu celular trabalhar para você e não esqueça, se você ouve no iTunes, deixa 5 estrelinhas lá, ajuda para que mais torcedores dos Steelers e fãs do futebol americano consigam ter esse podcast. Eu não confirmo ainda,
Mas existe uma boa chance de que nem episódio tenha semana que vem. Mentira, a gente vai fazer episódio sobre o Browns, que a gente é desses mesmo. Um grande abraço, feliz ano novo, porque a gente só se vê no ano que vem, como diz a piada do tiozão, e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.